Quem foi que voltou? Ela mesma, a menina que resolveu acreditar no seu sonho. Lá. E hoje eu vou falar de um assunto que eu tenho toda a moral pra falar, tá? Que é escrever. Escrever me salvou, como ainda anda me salvando. E antes de começar o vídeo, eu fiz algumas pesquisas para começar, assim, já sério, em que a escrita, em quais os âmbitos que a escrita pode te ajudar. E olha que pode ajudar muito, viu? Ela pode te ajudar na expressão criativa, na comunicação efetiva, na autoexpressão e autorreflexão. Isso aí é muito importante, na autorreflexão. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de se entender, tem dificuldade de saber o que você quer, tem dificuldade de lidar com você mesmo, escrever é assim a coisa que vai te ajudar em um nível surreal. Surreal. Aprimoramento das habilidades de pensamento, registro do conhecimento, resolução de problemas. Eu que o diga, é uma terapia e vai te ajudar na memória também. Eu sou uma pessoa que particularmente sou péssima em memória. Péssima, péssima, péssima em memória. E eu trabalho geralmente com o quê? Com escrita e com atuação. Ou seja, estou em um constante desafio. Porém, agora vamos começar o vídeo. Eu vou contar um pouco sobre como foi o processo de escrever e por que a escrita é tão importante na minha vida. Escrever foi uma coisa que teve sempre presente na minha vida. E eu lembro disso fortemente desde a segunda série, quando quase todos os meus colegas que eu estudava na sala já sabiam ler e eu ainda tinha muita dificuldade para aprender. Daí minha mãe me colocou em um reforço e a professora lindíssima do meu reforço, ela me ensinou a ler e a escrever de uma forma muito dela, sabe? Ela primeiro lia histórias comigo, juntando as sílabas, e depois ela começou a me dar temas para construir histórias. E eu sou extremamente grata a ela por isso. Então ela colocava lá tarefa de casa, a Bela, e daí eu tinha que criar uma história a partir do tema. Todas as crianças escreviam menos de uma folha no caderno. Eu escrevia 3, 4, 5 folhas. Muito fanfiqueira! E daí eu era a que mais errava, né? Até então eu era a que mais escrevia. E isso foi, assim, a descoberta, sabe? Eu descobri que eu amava aquilo, eu amava escrever histórias. E desde a segunda série, por volta dos 7 e 8 anos, já comecei a escrever. E daí, entre a fase criança, pré-adolescente e adolescente, eu tive uns 4, 5 diários. E eu não me prendia em escrever, sabe? Geralmente eu escrevia quando eu estava triste ou mal na pré-adolescência. E eu escrevia no caderno da minha escola, eu escrevia em qualquer lugar que desse no guardanapo, se eu tivesse com um negócio na cabeça, assim, eu pegava e escrevia, porque a escrita era já uma necessidade extrema, que se eu não fizesse aquilo, eu não sei o que acontecia, porque até então eu nunca fiz. Mas eu comecei a ter consciência da escrita e da importância que ela tinha na minha vida quando eu fiz uns 15, 16 anos. E comecei a perceber que eu escrevia mais quando eu estava triste. E comecei a mudar isso já. Eu passava a escrever o que eu fazia o dia inteiro. Tipo, fui no mercado, voltei, fiz isso, não sei o quê. E escrevia completamente qualquer besteira.
E isso foi extremamente importante na minha vida, porque agora eu tenho uma facilidade para isso, sabe? Eu descobri a poesia ainda no ensino médio e descobri que eu amava poesia, que eu amo poesia e, e que eu queria fazer isso e que eu queria conhecer isso e que eu queria me aproximar disso e que através dessa escrita que eu comecei a aprender lá no segundo ano, quando eu ainda nem sabia ler e escrever direito. Parece que, tipo, foi tudo planejado, sabe? E hoje eu tenho vários cadernos em que eu escrevo e escrever me salva por isso. Eu fui uma pré-adolescente e adolescente muito triste, tipo, que vivia numa tristeza pesada, numa tristeza assim, preocupante, sabe? Passei por psicólogas, enfim. E agora, com 22 anos, foi que isso diminuiu e começou a ficar leve. Não continuou preocupante. E a escrita teve puta, de uma extrema importância e, sei lá, talvez seja a coisa mais principal que tenha me acontecido, foi ter continuado a escrever e a me próprio entender, sabe? Porque você, aí, que tem dificuldade de decidir coisas, eu tenho muita dificuldade de decidir coisas, muita dificuldade de decidir coisas, para entender o que eu queria ser profissionalmente, para decidir coisas básicas da minha vida. Qualquer coisa que eu tenha que decidir, tomar uma iniciativa, eu tenho uma dificuldade e eu nem sei falar sobre isso, nem consigo falar sobre isso. E escrever me ajuda a decidir. É como se eu agora, do presente, entrasse em contato com a eu lá do futuro, mandando uma mensagem, implorando uma resposta, sabe? Minha filha, ó, me deu alguma reflexão, algum pensamento, alguma dica do que eu faço. E elas, de fato, conseguem se conectar, sabe? Parece que ela me dá um sinal aqui, que através da escrita eu entendo o que eu tenho que fazer, ou pelo menos o que eu não tenho que fazer, que já é um norte para onde eu devo seguir. Sempre, sempre, sempre fui uma pessoa tímida com dificuldade em falar. E através da escrita eu comecei a ter mais segurança nisso, sabe? Eu tinha o que falar, eu sabia o que falar, eu queria falar, mas não tinha a coragem de abrir a boca para falar. Não sei porquê, talvez a Vitória criança não era ouvida, enfim. Mas ajudou muito nisso. Em relação à criatividade também. Quanto mais eu escrevo, eu adquiri o hábito de deixar o meu caderno em cima da cama. E todas as vezes, ou pelo menos a maioria das vezes que eu acordo, eu tenho a responsabilidade de escrever alguma coisa. Às vezes sai uma completa confusão, às vezes sai uma descrição do sonho que eu tive, às vezes sai uma decepção do dia anterior que eu tive e isso estava me consumindo e ainda não saiu de mim, sabe? Que às vezes a gente vai levando coisa e não sabe onde despejar e acaba ficando pirada com isso e acaba tomando decisões que, por causa dessa decepção, você toma, mas daí não é a decisão certa e se arrepende, daí tem que voltar tudo de novo ou passa por um processo de se reerguer de novo, né? Porque a gente é cheio dessas, de altos e baixos. Então, escrever todos os dias me deu muita criatividade e coragem para tomar a iniciativa que eu sempre quis tomar. Ou iniciativas que eu sempre quis tomar. Uma delas é o canal. E a partir disso,
eu pensei e falei, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Porque as pessoas precisam entender o quanto as coisas simples e básicas, as coisas mais básicas que a gente pode fazer, é os maiores passos que a gente pode dar. E talvez um dos maiores bens que a gente pode fazer para si mesmo. Tipo, escrever. Eu não escrevo todos os dias. Não vou ser louca, né? Não escrevo todos os dias, porque às vezes eu acordo atrasada, aí tem que me arrumar, mas umas 3 vezes na semana é uma obrigação. Ou à noite, quando eu vou dormir, quando eu não consigo pela manhã. E tal ato tão simples e tão fácil que todo mundo pode fazer, me deu uma clareza sobre as coisas, uma aproximação a mim mesma, sabe? Que às vezes parece que eu sou uma pessoa diferente da minha cabeça, da vozinha da cabeça ou da minha alma, sabe? Que eu e minha mente não se entendem e através da escrita elas começam a se entender, a se comunicar e isso é incrível, é surreal. E esse é o primeiro vídeo falando sobre a escrita e eu vou continuar escrevendo e observando e pesquisando coisas para aprimorar isso e para poder dar dicas e poder comunicar para as outras pessoas o quanto tal ato tão simples podem ajudar elas.